No ar, podcast FURB FM. Olá, ouvintes! Estamos aqui para gravar mais um episódio da nossa série sobre a Semana de 22, um movimento que fez muito burburinho, de alguma forma rompeu com aquilo que se conhecia como arte naquele momento. Hoje eu estou aqui recebendo a professora Dayana Schwartz. Vou pedir que ela mesma se apresente. Seja bem-vinda, professora. Olá, obrigada Camila pelo convite de participar do programa, falando sobre modernismo nessa comemoração de 100 anos da Semana 22. Eu sou professora do Instituto Federal de Santa Catarina, do Campus São Carlos, aqui no oeste do estado, E minha formação é em artes visuais, sou graduada na FURB e tenho mestrado e doutorado, onde minha pesquisa é sobre uma artista blumenauense, a Elke Ehring. A gente decidiu falar, então, dos resultados, da Semana de 22, do modernismo brasileiro, em Santa Catarina. E assim, só para a gente se ambientar, A Semana de 22 aconteceu de 13 a 19 de fevereiro no Teatro Municipal de São Paulo, e a maior parte dos artistas era mesmo da região, mas foi um movimento que teve reflexos em várias regiões e para vários artistas. Então, professora, vamos começar daí. A gente teve artistas locais participando ou teve reflexo desse movimento por aqui? Na verdade, a Semana de 22 ele foi mais uma semana dos artistas paulistas, muito mais que uma representatividade brasileira. O eco dessa semana, ela não necessariamente teve uma grande difusão durante o período que estava acontecendo ali em 22, mas teve ressonâncias maiores na historiografia da arte, 20 anos depois, 30 anos depois, anos 40. E é aí que Santa Catarina vai entrar, com os seus novos artistas, enfim, com o Círculo de Arte Moderna que se estabeleceu no estado nos anos 40. E em Santa Catarina a gente tinha, alguns artistas que foram para o Rio de Janeiro estudar na Escola Nacional de Belas Artes. O Vitor Meirelles é um dos grandes representantes, um dos grandes nomes. E também, no século XX, a gente começou a ter outros artistas que tinham bolsas do governo do estado e iam estudar na Escola Nacional de Belas Artes. E esses artistas continuaram tendo a circulação aqui em Santa Catarina, e principalmente nos anos 40, então eles começaram a promover exposições, pensar em instituições aqui, difundir então essa nova linguagem moderna, que é bem diferente do que se vinha aprendendo na Academia de Belas Artes. A Semana de 22, ela também previa, de alguma forma, trazer nesse rompimento algumas características da cultura brasileira. A gente viu isso por aqui também? Sim, porque aqui, na verdade, a gente teve o pessoal mais da literatura e das artes visuais, com grande efervescência, principalmente na pintura, onde se tinha esse retrato da paisagem. E boa parte dos artistas que eu estou falando, que seriam as primeiras manifestações da arte moderna em Santa Catarina, são os que viviam em Florianópolis. Eles eram do Círculo de Arte Moderna, que é um dos nomes mais conhecidos é o escritor Salim Miguel e Eglê Malheiros. Eles editaram então a revista Sul, que foi fundada em 1948. Junto com eles, alguns artistas visuais estavam presentes, como o Hugo Mundi Júnior, o Assis, o Meyer Filho, E a partir da revista Sul se tinha bastante textos sobre artistas, sobre espaços expositivos, que era ainda muito incipiente em Santa Catarina. Tanto é que o Museu de Arte Moderna de Florianópolis, que hoje é o Museu de Arte Santa Catarina, ele foi criado em 1949. Os MANs, no Brasil, foram se proliferando nos anos 40 e 50, mas um dos primeiros a ser criados foi esse de Florianópolis. Então foi muito importante a vinda, por exemplo, de uma primeira exposição, de artistas modernos, que o escritor Max Rebelo veio a Florianópolis, então, fazer essa exposição dos nomes já consagrados, da arte moderna, como o de Cavalcante, Portinari, Djanira.
3 artistas que participaram desse movimento modernista aqui, né? Que tinha essa linguagem diferente da linguagem da academia. Ela vai quebrar o cânone, né? Da arte academicista. Uma pintura que chega mais próximo de uma fotografia, vamos dizer assim, né? Ela tem as pinceladas mais soltas, cores mais vivas, não tão escuras, né? Os temas também não são esses temas heróicos que se tinha na Academia de Belas Artes, passa a ser temas mais do cotidiano, dos trabalhadores, né? Pintura ao ar livre. Então a gente vai ter o Martim de Haro, que é um artista nascido em São Joaquim, e aí em 28 ele ingressa na Escola Nacional de Belas Artes. E participa dessa exposição que o Marx Rebelo traz a Florianópolis. A gente também vai ter o José Silveira Dávila, que ele trabalhava bastante com gravura, né? Também foi estudante da Escola Nacional de Belas Artes. Então, por mais que se tentasse romper com a academia, né? Muitos desses artistas vinham da academia. Não só esses que eu estou citando de Santa Catarina, quanto esses que participaram da Semana de 22, né? Esses, principalmente, tiveram formação europeia. O José Silveira Dávila, então, ele participou dessa exposição de 48, e o escultor Moacir Fernandes Figueiredo, Moa, também foi aluno bolsista da Escola Nacional de Belas Artes, expôs em Floripa nos anos 40. Então a gente pode pensar que esse movimento, né, moderno em Santa Catarina, ele vai se dar ali nos anos 40, com a vinda dessa exposição do Marx Rebelo, com essa movimentação, com a movimentação da revista Sul, a criação do Museu de Arte Moderna de Florianópolis também. E quando a gente fala de Blumenau especificamente, como é que essa onda chegou aqui? Blumenau tem um artista bem importante, que foi o Reinaldo Manski. Ele, ainda jovem, foi para São Paulo, né? E lá trabalhou como pintor. Então, o trabalho dele era um trabalho, uma linguagem mais modernista, vamos dizer assim, né? E ele foi o primeiro catarinense a participar da Bienal de São Paulo. E ele participou da primeira Bienal de São Paulo em 1951. Então, esse é um dado bem importante. Claro que ele não tinha vínculos direto, né, mais com a cidade, porque ele estava morando em São Paulo, mas depois dos anos 70 ele retorna para Blumenau, né? E ele participou da Bienal, que era do Museu de Arte Moderna de São Paulo, então ela estava ligada a essa ideia do modernismo ainda, né, ali nos anos 50. E o Reinaldo Manski participa com 3 trabalhos na Bienal. E ele era professor na Academia Paulista de Belas Artes, e ganhava a vida como pintor, né? E a gente vai ter, depois dos anos 50, em 58, o Grupo de Artistas Plásticos de Florianópolis. Boa parte, né, desses artistas que tiveram essa influência modernista hoje são os nomes mais sólidos, vamos dizer assim, nas artes visuais, os mais conhecidos, né? Para quem estuda a arte em Santa Catarina, vai se familiarizar com nomes como o Assis, que tem uma fundação em Florianópolis, com o Meyer Filho, que tem o Instituto Meyer Filho, com o Vecchietti, que fazia tapeçaria, o Rodrigo de Haro, o Martinho de Haro, né? Enfim. Então, a gente vai ter essa movimentação a partir mesmo dos anos 50. Vou destacar aqui algumas iniciativas que tiveram, que foram importantes também, que a gente poderia colocar, né, nesse nicho do modernismo, né? Foi a criação de uma galeria de arte em Florianópolis, a primeira do estado, em 1961, que foi a Galeria Baú. E voltando a Blumenau, em 1965, havia a feira, a FAMOSC, né, que era a Feira dos Industriais de Santa Catarina, e um dos braços da FAMOSC foi organizado pela artista Elke Ehring e o artista Alberto Luz. Eles criaram um salão Pro Arte Nova. E esse salão foi muito interessante, ele foi realizado em 1965, ali na Biblioteca Pública de Blumenau. Quem participou desse salão foram esses artistas, né? A Elke, o Alberto Luz, a Eli Raio. Esse foi um evento importante, porque também sai um pouco, né, da capital e vem para Blumenau. Ele é articulado por uma artista, né? Então, quem participou do Salão Pro Arte Nova foram o Rodrigo de Haro, Martim de Haro, a Elke Ehring, o Aldo Beck, Didi Brandão, Érico da Silva, Janga, Vecchietti, Alberto Luz.
E esse salão foi muito importante em termos de pensar o que é o moderno, né, em Santa Catarina, porque justamente a partir dos trabalhos de arquivo, né, encontrei ali no Arquivo Histórico José Ferreira da Silva, aquele livro de visitas da exposição, né? E aquele livro, ele é um importante documento para se pensar o modernismo em Santa Catarina, em Blumenau, né? Porque a partir das obras, principalmente da escultora Elke Ehring, teve um grande conflito, divergências e comentários, né? Mais de 200 pessoas se manifestaram ali naquele livro, muitos ainda fazendo referência ao modernismo paulista, falando que isso que se estava mostrando não era arte moderna, era lixo, sucata, porque os trabalhos da escultora eram trabalhos que juntavam materiais da indústria metalúrgica, né? E eles tinham um acabamento bruto, enfim. Então não era aquela arte mais organizada, né? Ela tinha um pouco mesmo disso, né, de ser transgressora. Faz todo sentido você morar numa zona industrial que você tem um descarte muito grande de material e você dá outra finalidade para esse material, né? É interessante que todos os argumentos que se colocavam contra esses trabalhos, principalmente esses trabalhos da Elke Ehring nas esculturas, ele tinha esse mesmo conflito que se tem, né, da Anita Malfatti com o Monteiro Lobato, né, de desqualificar o trabalho da artista, dizer até que ponto que aquilo realmente era arte, né. Os frequentadores da exposição se colocaram nesse lugar, né, de serem críticos mesmo e de mostrar sua opinião ali, que estavam descontentes com aquilo que estavam vendo, né? E que eles queriam coisas que agradassem aos olhos. Então, esse evento, esse Salão Pro Arte Nova, foi um marco muito importante pensar, né? Foi uma das primeiras exposições promovidas em Blumenau, né? Que reunia esses artistas não só da cidade, mas ali de Florianópolis. Então, era um circuito muito pequeno, né? De artistas que estavam trabalhando com essa nova linguagem moderna, enfim. A Elke já, ali nos anos 60, ela já estava em consonância com uma arte contemporânea, né? Então, já é um pouco diferente. Dali, 5 anos depois, foi criada em Blumenau a Galeria Suassuna, então, primeira galeria de arte consolidada, né, do estado, onde ela e o Lindolf Bell administraram, mais o Lindolf Bell, né, o poeta, e ela fechou somente em 1998. E os eventos que aconteciam na Galeria Suassuna, eles eram de reunir essa arte catarinense, né, trazer artistas que produziam no estado inteiro. Boa parte da produção que se via ali eram de uma linguagem moderna, modernista, né? Então, a gente pode pensar nessas ressonâncias, né, da Semana de 22, que ela vai vindo até os anos 70, ao menos, em Santa Catarina, mas também em outras regiões do país isso vai acontecendo, né, e a própria história da Semana de 22, ela vai mostrar o quanto que ressoou muito mais da década de 50 para frente, né, do que necessariamente na década de 20. E interessante que em Blumenau abriu uma nova galeria de arte, que é a Galeria Catarinense, onde, se o ouvinte quer saber quem são esses artistas, a produção desses artistas, vai estar lá nesse acervo da Galeria Catarinense. Esses artistas todos que eu falei, praticamente tem trabalhos deles lá nessa galeria, né? Do Meyer Filho, do Assis, do Martin de Aro, do Rodrigo de Aro, enfim. Então, Blumenau tem um espaço hoje onde dá para acessar o trabalho desse pessoal de Santa Catarina. Dayana, eu te agradeço muito por trazer esses nomes, espero que a gente possa conversar outras vezes. Importante a gente conhecer o que foi produzido aqui, como é que Santa Catarina se localiza, né, dentro desses grandes movimentos que aconteceram pelo país. Então eu peço que você também deixe o seu comentário final e muito obrigada.
Camila, obrigada à Rádio da FURB, né, por pautar esse tema bem importante, que a nível de Brasil, né, tem várias discussões sobre a Semana de 22, e a gente conseguir também fazer um olhar para Santa Catarina, né, dessa produção que a gente teve aqui a partir dos anos 40. Então, agradeço o espaço e aos ouvintes. Então, até uma próxima. Obrigada. Você pode acompanhar esse podcast no youtube.com/FURBTV e sempre às 17 horas de segunda a sexta-feira, na FURB FM 107,1.